Graças a Deus que nos dá a vitória. Eu lhe convido, você que trouxe a sua Bíblia, mesmo assentados, vamos abrir em Gênesis capítulo 19, versículo 16. Gênesis capítulo 19, verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Essa passagem aqui está falando de quando Deus iria destruir Sodoma. Era uma cidade que estava vivendo no pecado, fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. Então Deus, ele envia 2 anjos até Ló para alertá-lo do que ia acontecer, para alertar Ló da destruição iminente, para alertar Ló que a cidade estava vivendo no pecado. Então ele envia 2 anjos para trazer um sinal de alerta para Ló. Assim como Deus também, irmãos, Ele faz comigo, Ele faz com vocês, Ele faz conosco. Deus está sempre nos dando sinais. Deus está sempre nos dando sinais. Somos nós que precisamos estar alertas. Somos nós que precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Muitas coisas acontecem, Deus permite que aconteça para ver se a igreja acorda, para ver se o povo de Deus desperta. Lamentavelmente, foi uma comoção nacional. Uma moça de 26 anos perdeu a sua vida de uma forma trágica, podemos dizer estúpida, mas ao mesmo tempo, sempre que acontece alguma tragédia, alguma situação dessa que aconteceu, nos leva a refletir sobre a vida. Me leva a refletir, te leva a refletir, porque a nossa vida, diz a Bíblia, que ela passa como um conto ligeiro. A nossa vida, ela passa rápido demais. Então essas coisas que acontecem nos levam a refletir. Eu começo a pensar, se aconteceu com aquela moça essa tragédia, poderia ser com qualquer um de nós aqui, poderia ser com qualquer um de nós. Então Deus, ele enviou 2 anjos até a casa de Ló para alertá-lo, para mostrar para ele que a destruição estava chegando, porque o povo estava vivendo no pecado. Então o verso 16 diz que como porém se demorasse, porque aqui os anjos haviam dito para Ló o que iria acontecer. A esse texto que nós lemos, que nós estamos lendo, diz assim: como porém se demorasse. Tem outra versão que diz assim: ou Ló não se apressou. Se apressou porque logo após ouvir aquilo que o anjo havia falado com ele. Então tem uma versão que diz assim: ou Ló, ele não se apressou. O anjo falando com ele, advertindo a ele da parte de Deus, ou Ló não se apressou. Tem outra versão que diz: tendo ele hesitado. Quando ele recebe a notícia dos anjos, tem uma versão que diz que Ló, ele hesitou. Tem uma outra versão que diz: Ló estava demorando demais. Quando Deus nos mostra algo, não podemos hesitar, não podemos demorar demais, precisamos obedecer, dar ouvidos à voz, à palavra de Deus.
Então tem uma outra versão que diz que ele estava demorando demais. E uma outra versão diz que ele, porém, se demorava. Então assim que ele recebe a notícia do anjo, do que iria acontecer, ele hesitou. Ele ficou tranquilo demais. Então, como porém se demorasse, pegaram-no os homens ou os anjos pela mão, a ele e sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. O segundo texto que eu quero ler com os irmãos é Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos diz: e não vos conformeis com este mundo. Mundo aqui não é o mundo, o planeta, as árvores, os animais, não é nada disso. O mundo aqui é um sistema. E não vos conformeis com esse sistema do mundo. O texto aqui, o significado é: não se amolde a este mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro texto que nós lemos, Deus envia os anjos para dizer que haveria destruição sobre a cidade que vivia no pecado. O segundo texto, o apóstolo Paulo nos adverte: não vos conformeis, não se amolde ao sistema deste mundo. Terceiro texto que eu quero ler com os irmãos é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, que diz assim a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas ou permitidas. Todas as coisas me são lícitas, isso é, eu sou livre para fazer o que eu desejo. Deus nos dá essa liberdade. Vocês são livres para fazer o que você deseja. Mas não se esqueça também que a palavra de Deus nos diz: de Deus ninguém escarnece. Tudo aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Então eu sou livre para fazer o que eu quero, mas eu não posso me esquecer que existem consequências. Eu não posso me esquecer que existem consequências das minhas atitudes. Existem consequências daquilo que eu faço. Então o texto diz: todas as coisas me são lícitas ou permitidas. Aí o texto continua: mas nem todas convêm. Então tem muitas coisas que são permitidas. O meu estado me permite a lei do estado, a lei do município me permite, a lei do homem me permite fazer isso. Mas a pergunta é: será que isso me convém? Porque nós estamos aqui, sim, para obedecer a lei dos homens, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Mas eu preciso fazer a seguinte comparação: isto que me é lícito, isto que a lei do meu município me permite fazer, isto que a lei do meu estado me permite fazer, isso que a lei do homem me permite fazer, vai chocar-se com a palavra de Deus? Vai contra a palavra de Deus? Porque se for contra a palavra de Deus, se for para chocar com a palavra de Deus, eu preciso colocar a lei de Deus acima da lei do homem. Então preste atenção. Preste atenção. O que Deus quer nos ensinar nessa noite? Então o apóstolo está dizendo aqui: todas as coisas me são lícitas. Tem coisas que, se você fizer,
diante da sociedade, da lei do município, da lei do nosso estado, está tudo certo, não tem problema nenhum. Diante da lei do homem não tem problema nenhum. Mas a pergunta é, e diante da lei de Deus? Será que é certo eu fazer isso? Será que é certo eu tomar tal atitude? Então nem todas me convém. Mas nem todas convém. Todas as coisas me são lícitas ou permitidas. Aí o apóstolo diz assim, mas somos nós que precisamos tomar a decisão. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E o terceiro texto, o quarto texto que eu quero ler com os irmãos, para basearmos a nossa palavra, é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Então nós acabamos de ler que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Agora 2 Pedro, capítulo 2, verso 11. Perdão, 1 Pedro. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Está afirmando que nós somos peregrinos e forasteiros. A vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Tem uma outra versão, que é da Bíblia Palavra Viva. É muito importante, quando você for estudar a Bíblia, você ter mais de uma versão. Não precisa ter mais de uma Bíblia na sua casa, não. Você pode ter uma versão só e baixa no seu celular. Outras versões, porque ajuda muito na compreensão do texto. Então tem uma outra versão, que esse mesmo versículo diz assim: queridos irmãos, vocês são apenas estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Por isso, eu lhes suplico que se afastem dos prazeres carnais deste mundo, pois eles lutam contra as suas próprias almas. Então tem uma versão que diz assim: esses desejos lutam contra as suas próprias almas. Então esses textos que nós lemos é para basearmos a palavra que Deus quer nos ensinar nesta noite. Essa mensagem é um sinal de alerta para mim, é um sinal de alerta para todos vocês, é um sinal de alerta para todo cristão. Essa mensagem é um sinal de alerta. Então, não vamos demorar muito, mas preste bastante atenção no que Deus quer nos ensinar. Porque a melhor coisa que fazemos ao estar na casa de Deus é dar ouvidos àquilo que Deus está falando conosco. Prestar bastante atenção. Então não deixe o diabo roubar a sua mente. Porque muitas das vezes estamos na igreja de corpo presente, mas a nossa mente está em casa, está no carro, está pensando na janta, está pensando na segunda-feira, está pensando no time que ganhou, no time que perdeu. Então, não deixe a sua mente ser sequestrada. Preste bastante atenção o que Deus quer nos ensinar nesta noite. Um sinal de alerta para as nossas vidas. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela foi escrita para o nosso ensino. A Bíblia foi escrita para o nosso ensino, para nos ensinar. E a Bíblia, ela contém sinais de alerta, assim também como ela contém modelos que eu devo seguir e modelos que eu não devo seguir. Então a Bíblia está cheia de sinais de alerta. É Deus através do Espírito Santo nos alertando
nos preparando para as coisas que estão para acontecer e nos preparando também para um dia deixar essa terra e morar com o Senhor. Então a Bíblia está cheia de sinais de alerta. A Bíblia ela nos mostra quem nós somos por dentro. Quando estamos lendo a Bíblia está sempre nos confrontando. A Bíblia está sempre mostrando para o Júnior o que ele precisa mudar, os caminhos que ele precisa trilhar. Onde eu descubro isso? Na palavra de Deus. A Bíblia, ela nos mostra exemplo daquilo que devemos evitar. Então nós temos um livro que é a palavra de Deus, que ela nos mostra exemplos daquilo que devemos evitar. A Bíblia nos dá exemplos, nos ensina como viver bem no matrimônio, com o cônjuge. A Bíblia nos ensina como criar filhos. A Bíblia nos ensina de finanças. A Bíblia nos ensina de tudo, ela nos dá a diretriz, as orientações de tudo aquilo que precisamos fazer para viver bem. Então a Bíblia, ela nos mostra exemplos de tantas coisas que devemos evitar, assim também como nos mostra exemplos que devemos seguir. Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Está tudo na palavra de Deus. Ló é colocado como um sinal de alerta para toda a igreja. Esse texto que nós lemos, lá em Gênesis, falando sobre Ló, ele é colocado como um sinal de alerta para todos nós. Ou seja, Ló se torna aqui um modelo. Só que um modelo, que a atitude que ele teve é um modelo que nós não devemos seguir. É um modelo que nós não devemos seguir. Quem é este homem que se demorou diante do pecado, que se demorou diante de uma cidade pecaminosa? Ló, ele é o sobrinho de Abraão. É o sobrinho de Abraão. E quando foi que Ló se demorou? Na manhã em que Sodoma seria destruída. Então preste atenção. Ele demorou na manhã em que Sodoma seria destruída. Ele sabia o que ia acontecer. E onde foi que Ló se demorou? Dentro dos limites da muralha de Sodoma. Então, vai prestando atenção, o que Deus quer nos ensinar. Diante de quem ele se demorou? Sob o olhar de 2 anjos que foram enviados para tirá-lo da cidade, e mesmo assim ele demorou. Quantas vezes vocês vêm para a igreja e os pastores estão pregando, anunciando a palavra, nos dando sinais de alerta, e muitas pessoas ainda estão se demorando na vida errada que está vivendo? Deus, Ele não vai tomar o culpado por inocente. Uma vez que Deus nos trouxe entendimento do que vai acontecer, uma vez que Deus nos fez compreender, entender que a vida que estamos levando é uma vida errada, e essa pessoa, ela parte daqui nessas condições, Deus jamais vai tomar o culpado por inocente, porque ele foi alertado, ele foi avisado. Ló aqui tinha sido avisado, tinha sido alertado, mas a situação dele, Deus foi tão misericordioso que os anjos pegou ele pelas mãos e levou ele. Mas ele foi alertado, ele foi advertido. Mesmo assim ele se demorou. Ló,
ele é um tipo de crente. Ló é um tipo de crente. Era um tipo de um servo de Deus. E o Espírito Santo, ele fez questão de deixar registrado, para impedir qualquer, para que isso se tornasse uma polêmica, dizer que Ló era um tipo de crente, era um tipo de servo de Deus. Mas o Espírito Santo levou, abra sua Bíblia, já está aberta em 1 Pedro, vá para 2 Pedro agora, capítulo 2, versículos 7 e 8, ele levou aqui o apóstolo a escrever algo que nos mostra que Ló era um tipo de crente. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8, diz assim a palavra de Deus, versículo 7: e livrou o justo Ló. Então olha só, o Espírito Santo aqui levou o apóstolo Pedro a escrever que Ló era justo. Era justo. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ou seja, Ló, ele era afligido pelo procedimento libertino daqueles homens pecaminosos. Porque os homens de Sodoma, quando os anjos chegaram lá e entrou para a casa de Ló, tanto a Bíblia diz que tanto os mais velhos quanto os mais novos, homens, queriam abusar daqueles dois homens, que são anjos, que entraram na casa de Ló. Era uma cidade que vivia no pecado, mas aquilo não fazia bem para Ló. Ele não concordava com aquilo, ele sentia mal, a ponto da Bíblia dizer que ele era justo. Versículo 8. Porque este justo, chamando Ló de justo novamente, porque este justo, pelo que via, olha só, as coisas que ele via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa. Então olha só, as coisas que Ló via, as coisas que Ló ouvia, atormentava a sua alma justa. É a Bíblia que deixou registrado aqui, que ele tinha uma alma justa, que era um homem justo, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles homens, daquelas pessoas. Então, Ló era um tipo de crente. Ló era um tipo de crente. O Espírito Santo, ele nos deu evidências da graça que havia em Ló. Uma das evidências é que Ló vivia em um lugar iníquo, ele via, ele ouvia as maldades ao seu redor, e ainda assim, ele não se tornou iníquo. Então preste atenção, Ló era um tipo de crente, era um tipo do servo de Deus. É o que nós lemos em Romanos capítulo 12, verso 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É o que nós, povo de Deus, fazemos. Não nos conformamos e procuramos nos transformar nossa mente, através da palavra de Deus. Nós procuramos fugir do que é errado, procuramos fugir do pecado. É a mesma atitude que Ló tomava. Então ele era um tipo de crente, de um servo de Deus. Agora, sendo Ló um tipo de crente, de um servo de Deus, qual foi o comportamento de Ló diante dessa situação? Diante dessa situação de que a cidade seria destruída por causa do pecado, diante de uma situação de que as pessoas que moravam ali eram pessoas pecaminosas, qual foi a atitude de Ló diante de tudo isso? A primeira, Ló
ele conhecia a terrível condição da cidade onde ele residia. Ló conhecia a terrível condição da cidade onde ele morava. Gênesis capítulo 19, versículo 13. Gênesis capítulo 19, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: pois, os anjos falando com Ló aqui, no verso 13: pois, vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então Ló, ele conhecia a condição da cidade onde ele residia. O texto diz que o clamor de suas abominações se tem aumentado, chegando até a presença de Deus. E mesmo assim, Jó se demorou. Quando os anjos que foram para tirá-lo de lá, ele resistiu, ele se demorou, ele não queria ir, ele queria continuar ali. Olha a situação de uma pessoa que é um tipo de crente, de um servo de Deus. Deus manda sinais, Deus ele dá um alerta, Deus ele adverte, e a pessoa, ela quer continuar naquela condição que ela está vivendo. E se a pessoa quiser continuar na condição que ele está vivendo, Deus não vai obrigar ninguém a mudar de vida. Deus não vai obrigar ninguém a aceitá-lo. Deus não vai obrigar ninguém a se render a Ele, porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez há mais de 2000 anos atrás, quando Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim, para morrer por nós, para dar a vida por nós, e Ele veio e fez a obra completa. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele está à direita de Deus. Então o que Deus tinha que fazer, Deus já fez. Agora cabe a você tomar a decisão. Agora cabe a mim tomar a decisão. Cabe a cada um de nós tomar a decisão, porque Deus não vai obrigar ninguém. Então Ló, ele conhecia a terrível condição da cidade onde ele residia. E todos os dias nós ouvimos pastores pregando. Irmãos, falta de palavra não vai ser desculpa diante de Deus. Hoje tem pregação na live, tem pregação na internet, tem pregação no rádio, tem pregação nas praças, tem pregação em tudo quanto é lugar. Estão pregando a palavra de Deus, estão anunciando a palavra de Deus, estão dizendo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Jesus Cristo voltará. A palavra está sendo pregada por todos os meios, por todos os canais de comunicação. Então, dizer, eu não ouvi a palavra, isso daí não vai ser desculpa diante de Deus. Que mais se ouve hoje a palavra de Deus. São várias denominações, vários canais de televisão, na internet também são vários, mas aqui fica uma ressalva: cuidado com aquilo que você está ouvindo também, porque tem muita coisa que você está ouvindo que não é bênção. Quem quer assistir várias pregações na internet, cada um sabe da sua vida, mas julgue todas as coisas e retenha o que é bom. Seja igual os crentes de bereanos, que ouvem a palavra, mas conferem para ver se está na Bíblia, porque está assim de enganadores. Então Deus não vai obrigar ninguém a se render a Ele, de forma alguma. Irmãos, o que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez. Quer ver uma coisa? O milagre que a gente busca, a cura, a libertação, a bênção financeira, a bênção no casamento, não sei o que você vem buscando em Deus, só sei de uma coisa: tudo aquilo que você está buscando em Deus, tudo aquilo que eu estou buscando em Deus, já está pronto.
Deus já fez tudo. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Porque você imagina que Deus, cada dia que eu peço a Deus, Ele está trabalhando em cima disso, Ele está se esforçando. Não, quando Jesus disse assim, está consumado, está tudo pronto, o preço foi totalmente pago, de lá para cá já está tudo pronto. Somos nós que precisamos, através da fé, através da obediência à palavra de Deus, tomar posse daquilo que já está pronto. Então está tudo pronto. Porque Deus vai levantar do trono. Não, irmão. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Está pronto. Está pronto. Somos nós que precisamos tomar posse, através da fé, através da obediência à palavra de Deus, porque está tudo pronto. Está tudo pronto. Então Ló, um tipo de crente, sabia que estava no lugar errado e permaneceu. O segundo comportamento de Ló, ele conhecia a terrível condição da cidade. Segundo comportamento de Ló sabia do temível julgamento que viria sobre todos os que habitavam em Sodoma. Os anjos haviam dito claramente: o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló sabia do julgamento que viria sobre Sodoma. Mesmo assim, Ló ficou tranquilo. E vamos entrar aqui nessa parte. Assim como muitos servos de Deus está tranquilo, irmão. Tem gente que está numa tranquilidade, vivendo como se nada tivesse acontecendo, vivendo como se fosse viver para sempre, vivendo como se Jesus não fosse voltar, vivendo como se o inferno não existisse. Tem pessoas que estão assim, tão tranquilo, cuca fresca. Está igual aquela pessoa que estava deitado na rede, a rede bem baixinha, quase esbarrando no chão. Aí vinha uma cobra, ia picar aquela pessoa. Aí o cara gritou assim: mulher, mata essa cobra, senão ela vai me picar. Ele estava tão relaxado que ele queria nem levantar da rede, tão tranquilo que ele estava. Mulher, mata essa cobra aí que ela vai me picar. Tem pessoas que estão assim, está tão tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E a Bíblia diz que o diabo, ele desceu até a terra com grande fúria, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por quê? Porque ele sabe que na cruz foi tudo consumado, está tudo pronto. É questão de tempo para que o diabo seja lançado no lago de fogo e fique eternamente lá. É questão de tempo. Ele sabe que o tempo está chegando, e nós que somos servos de Deus, povo de Deus, às vezes estamos dormindo, igual a Ló. Ló, sai daí. E Ló sabia que da destruição, e mesmo assim ele continuou. O terceiro comportamento de Ló sabia que havia perigo, pois ele foi aos seus genros e os advertiu a fugir. Olha só, irmãos, ele sabia que tinha perigo, porque ele foi aos seus genros e os advertiu a fugir. Capítulo 14, Gênesis 19, verso 14. Verso 14, olha lá: então saiu Ló e falou aos seus genros. Olha que inconsequente esse homem, irmão. Olha aqui, onde que ele está com a cabeça? Ele saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Agora ele fala para os seus genros sair, porque ele sabia que haveria destruição, mas ele mesmo se demorou, ele mesmo ficou tranquilo. Irmãos, quero dizer uma coisa: tudo que acontece ao nosso redor é Deus nos dando sinais.
É Deus nos mostrando, é Deus nos advertindo, é Deus nos alertando. E a igreja parece que entrou, é igual o sapo. Estava lendo esses dias que o sapo, você joga ele na água morninha, aí o que ele faz? Ele fica tranquilo, porque aquela água está agradável para ele. Isso aí é verdade mesmo. Aí a pessoa vai aumentando o fogo aos poucos, e a água vai se aquecendo, e o sapo está lá naquela água tranquila. Só que ele chega a um ponto que ele relaxa tanto, aí quando ele menos espera, a água já está quente demais, começando a ferver, e ele vai fervendo até morrer. Assim tem muito servo de Deus. O diabo está colocando a pessoa numa água morna. Ah, que beleza, que água tranquila. Eu tô me sentindo tão confortável aqui neste mundo. Está tudo tão tranquilo para mim, está tudo tão confortável. Mas o diabo aos poucos está aumentando o fogo. Aí quando o sapo ele dá por si, ele não tem força para sair mais. É assim que o diabo faz. É assim que o diabo faz, para pegar o povo de Deus, para pegar o servo de Deus. Então, Ló ele disse para os seus genros: sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele mesmo ficou. Irmãos, misericórdia. É o mesmo que o pastor Daniel e os pastores estarem pregando aqui. Oh, irmãos, vá por este caminho, porque esse é o caminho da bênção, esse é o caminho da vitória. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ele mesmo ir por outro caminho. Que inconsequente é isso, irmãos? Se eu estou mostrando o caminho, eu também preciso seguir por este caminho. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ele fala assim, eu esmurro o meu corpo. O apóstolo Paulo diz: e o reduzo a pó, para que eu pregando a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então Ló, ele gostava muito dos genros dele, né? Ele manda os genros tudo embora, sai daqui, porque vem destruição aí. Mas ele mesmo, no texto que nós lemos no início, diz que ele se demorou, ele não saiu, ele permaneceu. Existem muitos semelhantes a Ló no nosso meio. Existem muitas pessoas semelhantes a Ló no nosso meio. Às vezes ele lê na Bíblia, a Bíblia dá os sinais, mostra o que está acontecendo, o que vai acontecer, ele ouve as pregações, mas ele não toma uma atitude. Ela não toma uma atitude. Então, irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas assim no nosso meio. Não digo no nosso meio aqui, na congregação, não. No meio do povo de Deus em geral. Tem muitas pessoas assim, que o mundo ficou confortável para ele. A Bíblia nos diz que aqueles que se tornam amigos do mundo, se tornam inimigos de Deus. E tem muitas pessoas se tornando amigos do mundo. Por quê? Porque o diabo colocou ele numa panela de água quente, num panelão de água quente, não, de água morna. E a água está tão confortável que ele não quer sair dali. Quero dizer uma coisa: o sangue de Jesus tem poder. Tudo aquilo que o diabo pode te oferecer, Deus tem infinitamente mais para te dar. Tudo aquilo que o diabo me oferece, Deus tem infinitamente mais. A Bíblia diz: aquele que é poderoso para fazer superabundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluias! De toda a sujeira que o diabo nos oferece, Deus tem bênçãos, Deus tem muito mais para a nossa vida. Existem muitas pessoas no nosso meio que acreditam no céu, onde está Deus, onde estão os anjos, arcanjos, serafins,
querubins, ruas de ouro, mar de cristal, onde não haverá sol, porque o próprio Senhor Jesus está lá, o sol da justiça. Muitos acreditam em céu, muitos creem no céu, mas na verdade ainda parecem não querer ir para lá. Tem muitas pessoas que creem no céu, acreditam no céu, mas parecem não querer ir para lá. Eu quero dizer uma coisa: a nossa maior esperança não é que na próxima eleição vai entrar um governo que vai melhorar, um presidente que vai melhorar. Apesar que queremos que isso aconteça, a nossa maior esperança não é de que esse vírus vai ser extinto, vai acabar com esse vírus, apesar que queremos que aconteça. A nossa maior esperança não é que vamos montar uma empresa, a nossa maior esperança não é que vamos ter a nossa independência financeira, mas a nossa maior esperança, a maior esperança do cristão tem que ser de saber que um dia ele vai morar no céu. Essa é a nossa maior esperança. Essa é a nossa maior esperança. A maior esperança do povo de Deus é de saber que um dia aquele que há de vir, ele virá para buscar a sua igreja, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estamos vivos, seremos transportados a encontrar com o Senhor nos ares. Aleluias! Essa é a nossa maior esperança. Essa é a nossa maior esperança. Minha maior esperança não é de que os meus filhos serão 100% obedientes a mim, apesar que eu espero que isso aconteça. A minha maior esperança não é de que eu não vou ter nenhuma enfermidade, apesar de querer que isso aconteça. Mas a nossa maior esperança deve ser que nós vamos morar com Deus um dia. Essa é a maior esperança do servo de Deus. Aí está a nossa maior esperança. Então muitas pessoas acreditam no céu, mas ainda assim parecem não desejar ir para lá, pela vida que levam, porque estão igual a Ló, estão se demorando no meio do pecado, estão se demorando no meio daquilo que é errado, estão se demorando no meio daquilo que desagrada a Deus. Existem muitas pessoas que acreditam no inferno e mesmo assim parecem não ter pavor dele. Parece que não tem medo de ir para lá. Parece que não tem medo. E vivem, porque vivem de forma que desagrada a Deus. Quer dizer uma coisa: assim como o céu é real, vou mudar. Deus é real, o céu é real, o mundo espiritual é real, os anjos são reais, os demônios são reais, o inferno também é real. O inferno existe. A Bíblia diz que é lugar de choro, ranger de dente, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Então tem muitas pessoas que acreditam no inferno e mesmo assim parece que não tem medo de ir para lá, porque vivem de forma que desagrada a Deus. Eu já falei aqui outras vezes, como o diabo não pode deixar o inferno atrativo, ele pavimenta o caminho que leva até o inferno, ele prepara, ele enfeita o caminho que leva até o inferno, ele torna o caminho que leva até o inferno atrativo. Ele torna atrativo. Volto a dizer, a situação do sapo que está na água morna, está tão confortável que ele não está nem aí, mas quando o fogo aumenta, ele não tem reação mais. Tem muitas pessoas que sabem que o tempo é curto. Irmãos, quero dizer uma coisa: o tempo é curto.
A maior realidade da vida é essa. O tempo é curto. Mas mesmo assim tem pessoas que vivem como se ele fosse longo. Tem muitas pessoas que vivem como se o tempo fosse longo. Eu ainda tenho muito para viver, eu ainda tenho muito para fazer. Isso é um ledo engano, isso aí é maior engano do diabo. O nosso tempo é curto. Quero dizer uma coisa, mesmo as pessoas que partem com 100 anos de idade, irmãos, responda para você mesmo com sinceridade. Irmãos, o que é 100 anos de idade? Perto da eternidade. Porque existe a eternidade. O que é 100 anos? A pessoa às vezes está com 80, então só tem mais 10 anos de vida, e agora acabou, irmão. O que é 100 anos? O tempo é curto, a vida passa rápido demais. Uma pessoa que tem seus 90 anos, ele vai recordar quando ele era criança, quando ele tinha 8 anos, 7 anos, 10 anos, e agora passou. Então tem muitas pessoas que sabem que o tempo é curto, mas vivem como se ele fosse longo. Lá em Salmos capítulo 90, versículo 9, Salmos capítulo 90, versículo 9, nos diz assim a palavra de Deus: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Tem uma versão que diz que, ou como um conto ligeiro. O que é um conto ligeiro? É aquele livro que você vai ler, aquele livreto, aqueles livretos bem fininhos, você começa a ler, quando vê, já acabou. Assim é a nossa vida. A vida é curta. A vida é curta. A vida é curta. Nossa vida passa como um conto ligeiro. E Tiago capítulo 4, versículo 13. Tiago capítulo 4, versículo 13. Vou pegar carona aqui. Diz assim, verso 13: e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Nada de errado em você fazer planos, nada de errado em você fazer planos, projetar sua vida. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Ninguém sabe, irmãos. Podemos dizer do acidente que nós vimos aí esses dias. A gente vê nas redes sociais a cantora pegando a sua mala, indo para o avião, brincando, é normal, se divertindo com as pessoas, conversando, se alimentando. Passou ela se alimentando, ela não passou no avião. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. A nossa vida é curta demais, irmãos. Em nome de Jesus, é um sinal de alerta, porque todos os dias estão morrendo pessoas idosas, estão morrendo pessoas de meia idade, estão morrendo pessoas jovens, estão morrendo crianças todos os dias, e isso é para nos mostrar que a vida é curta. É um sinal de alerta para mim, para vocês, para nós. Aonde você quer passar a sua eternidade? Aonde eu quero passar a minha eternidade, irmãos? Em nome de Jesus, isso aqui não é brincadeira. Nós não subimos aqui para brincar, nós estamos aqui falando a palavra de Deus. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Sabe o que é? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece, depois desaparece.
Isso é a vida, isso é a vida. Quer dizer uma coisa, isso é a sua vida, isso é a sua vida, isso é a minha vida. É algo que acontece e depois desaparece. Então, quando ela desaparecer, eu preciso estar bem firmado com Jesus. Isso é a vida, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus. Verso 15. Em lugar de você dizer que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou faremos aquilo. Mas tem pessoas que sabem que o tempo é curto, e o diabo não quer que você entenda isso, o diabo não quer que eu entenda isso. Sabem que o tempo é curto, mas vivem como se ele fosse longo demais. Tem pessoas na igreja que sabem que tem uma batalha a combater. Então vamos acelerar aqui. Tem pessoas que sabem que tem uma batalha a combater. Toda pessoa que entrega a sua vida para Jesus tem uma batalha a combater. Mas ainda assim, parecem pensar que estão em paz. Deixa eu explicar primeiro aqui essa paz aqui. Realmente, nós que somos de Deus, nós estamos em paz. Porque Jesus falou assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então nós temos paz porque Deus nos deu paz. Essa paz é a paz de espírito. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 6 em diante, não me falha a memória, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ação de graças. Fazendo isto, ação de graças, o próximo verso, fazendo isto, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. O guardar aqui, o texto significa que se eu não ando inquieto por coisa alguma, antes eu apresento tudo a Deus, aí a paz de Deus, o texto significa que a paz de Deus vai montar guarda ao redor do meu coração, e a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então nós temos paz de espírito. Nós temos essa paz porque somos de Deus. Mas no entanto, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Guerra contra o sistema do mundo. Guerra contra os demônios. Então preste atenção, eu tenho paz de espírito, mas ao mesmo tempo eu estou em guerra. Você está em guerra contra o sistema do mundo. Vocês estão em guerra contra os demônios. Então tem muitas pessoas que sabem que tem uma batalha a combater, mas ainda assim parecem pensar que estão em paz. Paz nós temos, paz de espírito, a paz de Deus, mas ao mesmo tempo nós estamos em guerra. Eu vou até pedir a ajuda do Jonathan aqui, para a gente poder ser bem rápido agora. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A nós, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então é para aquele que estamos em guerra. Esse texto está mostrando que estamos em guerra. É o que vencer. Nós temos paz de espírito, nós temos a paz de Deus, mas nós estamos em guerra com o sistema do mundo, nós estamos em guerra com os demônios.
Não baixe a guarda, em nome de Jesus. Não baixe a guarda. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está... esse é o Jaú 12, não, tá. É só 11 mesmo, obrigado. Então é o que vencer. É o que vencer, irmãos. É o que vencer. Você está em guerra. Nós estamos em guerra. Mas fique tranquilo, porque o general da batalha, o general todo-poderoso, está pelejando por você, está pelejando por nós. Ele está conosco, Ele não nos deixa. Nós estamos em guerra. Estamos em guerra, irmãos. Apocalipse 2, verso 17. E veio, 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer é guerra. É guerra. Estamos em paz de espírito. Temos a paz de Deus. Mas estamos em guerra contra o sistema do mundo. Estamos em guerra contra os demônios. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra, um novo nome escrito. Aleluia! Mas o que vencer? Aleluia. Capítulo 2, verso 26. E ao que vencer, irmãos, é sempre o que vencer. Por quê? Porque estamos em guerra. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. É o que vencer. E com vara de ferro as regerá. Esse é o 2, 26. Capítulo 3, versículo 5. Apocalipse 3, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, aleluias, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. É o que vencer. Você que está anotando, tem também, não precisa colocar não, chefão, muito obrigado. Capítulo 3, verso 12 e capítulo 3, verso 21. São promessas para quem vence a batalha. São promessas para quem vence a batalha. Nós estamos em guerra. Ah, não, agora estou tranquilo. Teologia da prosperidade. A igreja está vivendo o melhor momento. A igreja está tudo tranquilo. Podemos descansar. Não, quero dizer uma coisa: não baixe a guarda, não desista, permaneça lutando. É igual quando eles estavam construindo os muros lá de Neemias. Diz o texto que com uma das mãos eles edificavam o muro e na outra mão seguravam a espada, porque estamos em guerra. Vigia, persevera. Alguém disse aqui no início no louvor aqui: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não deixe o fogo apagar, não deixe a chama do Espírito apagar, não perca a presença de Deus. Porque estamos em guerra, irmãos. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Existem muitas pessoas que sabem que precisam disputar uma corrida, e com frequência parecem pessoas que estão imóveis, estáticas. E aí, irmão? Tô na bênção aqui. Não, irmão, a gente está numa batalha. Nós estamos numa corrida. Nós estamos disputando uma corrida. Nós não podemos relaxar. Não podemos baixar a guarda. Baixar a guarda é quando chegar lá. Relaxar é quando chegar lá. Mas enquanto estamos aqui, estamos na guerra. Estamos numa corrida. Não podemos ser igual a Ló. Não podemos pegar o exemplo de Ló e ficar
tranquilo. Ló, a cidade vai ser destruída, cara. Ló, Deus vai acabar com tudo aqui. E Ló está tranquilo. Aí ele vai lá, manda os seus genros, vai embora, porque vão destruir tudo, mas ele mesmo queria ficar. Não podemos ser assim. Quero dizer uma coisa, não vos conformeis com este mundo. Eu quero dizer outra coisa, o coração de Ló, o problema de Ló, é que o seu coração estava ali naquela cidade, nas coisas que estavam ali, ele estava preocupado com as coisas que estão ali. Não coloque o seu coração nessa terra, nesta vida. Estamos vivendo aqui nesse sistema, mas o nosso coração precisa estar na glória. Estamos vivendo aqui, é claro, nesse contexto aqui. Temos que trabalhar, estudar, conversar, interagir com as pessoas, mas o nosso coração precisa estar lá. O coração de Ló prendeu ele naquela cidade. Então estamos numa corrida, e tem pessoas que parecem que estão imóveis. Sigamos o exemplo do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, que possamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, Filipenses 3, verso 13 e 14, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é uma coisa que eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, aleluias, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Precisamos prosseguir para o alvo. Você precisa prosseguir para o alvo. Precisamos prosseguir para o alvo. Você precisa prosseguir para o alvo. Não fica parado não, irmão. O que está acontecendo? Não, temos a mente de Cristo. Meu Deus, me dê sabedoria. Meu Deus, me dê sabedoria. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu quero compreender o que está acontecendo, porque eu não quero ficar para trás. Eu não quero ser deixado para trás. Eu quero, Senhor, quando a trombeta soar, eu quero subir, encontrar com o Senhor. Eu não quero ficar para trás. Tem pessoas no meio do povo de Deus que sabem que o juízo está às portas, porque quem fará o julgamento do grande trono branco será aquele que disse assim, eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Aquele que eles cuspiram nele, aquele que eles humilharam ele, aquele que eles crucificaram ele, aquele que eles colocaram uma coroa de espinho nele, que agora tem o seu corpo glorificado, que diz a Bíblia que o seu rosto brilha mais do que o sol. Aleluias, que as suas roupas são brancas como a neve, que a sua voz é como corrente de muitas águas. Aleluias, aleluias. Aquele que está vivo à direita de Deus Pai vai ser Jesus Cristo quem irá julgar. O grande juiz será Jesus Cristo, que irá julgar as nações, que irá julgar os homens, que irá julgar as pessoas ímpias. O julgamento do grande trono branco. Mas esse julgamento, irmãos, em nome de Jesus, eu não quero estar lá, que você não esteja lá, que nenhum de nós esteja no julgamento do grande trono branco. Nós vamos ser julgados sim no julgamento das nossas obras, mas o julgamento do grande trono branco é o julgamento daquelas pessoas que não têm aliança com Deus, que não têm compromisso com Deus, e Jesus irá julgá-las. E o julgamento, a Bíblia diz que é um por um vai ter que comparecer
diante do trono, diante do juiz, que é Jesus Cristo. Um por um vai ter que comparecer. Os escarnecedores, aqueles que zombaram, aqueles que não acreditaram, vão ter que aparecer diante de Jesus. Então tem pessoas que sabem que o juiz, e esse aqui é o justo juiz, aleluia, esse aqui é o justo juiz, não existe suborno para esse juiz, não existe corrupção, esse aqui é o justo juiz. Então tem pessoas que sabem que o juiz está às portas, e que existe a ira vindoura, e mesmo assim, parecem estar adormecidos. Quer dizer uma coisa, se tem alguém aqui essa noite que está tranquilo, adormecido, quer dizer uma coisa, desperta, acorda espiritualmente. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: e isto digo, conhecendo que já é hora de despertarmos do sono. Qual sono? O sono espiritual. Já é hora de você despertar do sono, em nome de Jesus. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós. Aleluias. A nossa salvação agora está mais perto de nós. A nossa redenção agora está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A nossa salvação está mais perto. A cada dia que passa, a nossa salvação está mais perto. Então é hora de despertar do sono. Desperta, tu que dormes. Vamos concluir. Gênesis capítulo 13, versículo 9, nos diz que houve um tempo em que Abraão e Ló viviam juntos. Ambos ficaram ricos e já não podiam mais viver juntos. Olha, não está toda a terra diante de ti? Abraão disse para Ló: eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló. Esse é o verso, não, esse é o 10, né? Obrigado, chefão. É o 9, né? O 9. Então houve um tempo em que Abraão e Ló viviam juntos. Ambos ficaram ricos e já não podiam mais viver juntos. Abraão, o mais velho, deixou que Ló fizesse a escolha da terra para que eles se separassem. Abraão disse: se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. O que Ló fez? Agora preste atenção, estamos encerrando. Ao ver as campinas do Jordão, só que as campinas do Jordão estavam próximas a Sodoma, cidade do pecado, das imoralidades. Ao ver as campinas do Jordão, que eram ricas, férteis, bem regadas, olha só, ricas, férteis e bem regadas. O diabo não tem como falar que o inferno é atrativo, mas ele prepara, ele floreia o caminho que leva até lá, ele floreia o caminho que leva até o inferno e o torna atrativo. Porque essa cidade era próxima a Sodoma, mas era rica, era fértil, bem regada, era uma terra boa para o gado, cheia de pastagens. O diabo, irmãos, ele faz de tudo para nos atrair. O diabo faz de tudo para me atrair. O diabo faz de tudo para te atrair. Então Ló possuía muitos rebanhos e manadas
E a terra, então olha só, Ló possuía muitos rebanhos e manadas, e a terra se adequava à necessidade de Ló. Quero dizer uma coisa, mas será que a decisão que Ló ia tomar iria se adequar com a vontade de Deus? Porque não é só o que vai adequar as minhas condições, não. Eu preciso saber se isso que eu vou fazer está em concordância com a palavra de Deus. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então a terra se adequava às necessidades de Ló. Então essa foi a terra que ele escolheu para estabelecer a sua residência, simplesmente porque era uma terra rica e bem regada. É o versículo 10. Antes do Senhor verso 10, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que fazia divisa com a cidade pecaminosa, que era toda bem regada, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então ele foi atraído por aquilo que ele viu. Ló foi atraído por aquilo que ele viu. Só tinha um detalhe: essa terra estava próxima à cidade de Sodoma, essa terra estava próxima à cidade do pecado, mas ele não se importou com isso. Os homens de Sodoma seriam seus vizinhos, eram ímpios, mas Ló também não se importou com isso. Esses homens pecavam de maneira excessiva diante de Deus, mas Ló não se importou com isso, porque a terra que ele estava diante dela se adequava às suas necessidades. Quer dizer uma coisa: cuidado com o banquete que o diabo põe diante de você. Tem coisas que vão se adequar às suas ou às minhas necessidades, mas será que essa atitude, essa decisão que eu vou tomar, vai estar de acordo com a vontade de Deus para a minha vida? Será que vai estar? Porque as pastagens eram ricas, a terra era boa. Ele desejava um campo como aquele para seus rebanhos e manadas. E diante deste argumento, todas as suas incertezas desapareceram. Ele fez sua escolha por vista e não por fé. Ló fez sua escolha por vista e não por fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nos diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios 5,7, porque andamos por fé, aleluias, porque andamos por fé e não por vista. Nós que somos servos de Deus precisamos andar por fé, pela fé e não por aquilo que estamos vendo. Quer dizer uma coisa: os seus olhos te enganam, os meus olhos me enganam. Precisamos andar por fé e não por vista. Ele olhou para as coisas temporais e não para a eternidade. Ló aqui estava olhando para as coisas temporais e não para a eternidade. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 diz assim, capítulo 4, verso 18, verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluias! Ló, ele pensou no lucro terreno e não em sua alma. Ló só estava pensando no lucro terreno e não em sua alma. Marcos capítulo 8, verso 36. Marcos 8, 36. Pois que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ló aqui só estava pensando no lucro terreno, não estava pensando na sua alma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ló considerou apenas aquilo que poderia
ajudá-lo nesta vida. Ló só considerou aquilo que poderia ajudá-lo nesta vida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, diz assim, 1 Coríntios 15, 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos em Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É claro que eu começo esperando em Deus aqui, mas tudo que Deus tem para mim, Ele não vai me dar aqui. Tudo que Ele tem para mim está reservado quando eu chegar lá. Ló, ele esqueceu dos assuntos da vida. Ele esqueceu dos assuntos da vida por vir, e este foi um mau começo. O último texto para encerrarmos, Mateus capítulo 6, verso 19. Mateus 6, 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Verso 20: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Verso 21: porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o vosso coração. Para concluir, que possamos aprender, que todos nós possamos aprender com os erros de Ló e não fazer o mesmo. Amém, irmãos? Mesmo sentados, feche os seus olhos, por gentileza. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite o Senhor nos ensinou, o Senhor nos trouxe um alerta para cada um de nós, que somos os teus filhos. Meu Deus e meu Pai, Ló, ele errou, Ló, ele cometeu um erro, e ele ficou como um modelo para que nenhum de nós venha cometer o mesmo erro que ele cometeu. Meu Deus e meu Pai, nos ajude a ficar firmes na tua presença, nos ajude, meu Pai, a manter a chama do teu Santo Espírito acesa em nossas vidas. Meu Deus, abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, fortaleça a vida de cada irmão, fortaleça a vida de cada irmã, que nenhum de nós cometa o mesmo erro que Ló cometeu, meu Pai, que possamos aprender com o erro que ele cometeu e não cometer, meu Pai. Nos ajude a vencer, nos ajude a prosseguir, nos ajude a avançar, nos ajude a ir até o final, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Segura em nossas mãos, abençoe as nossas vidas, abençoe a sua igreja, em o nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus.